Olá, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live. Como sempre, a gente aguarda a Francilene entrar, que é a nossa parceira. Nós fazemos essa live toda quinta-feira juntas e eu vou aguardar que ela entre para a gente começar. Hoje nós vamos fazer a modelagem da Thalita Pereira. E vai ser muito legal, eu espero que vocês fiquem até o final. A Francilene já entrou aqui, vamos... Aê, Oi, tudo bem? tudo. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Subi aqui mais um pouquinho. E aí, animada para a nossa live de hoje? Tô sim. É Bom, sempre a gente fica sempre apreensiva, mas faz parte do nosso compromisso. Vamos é lá. verdade. As pessoas estão entrando, eu agradeço a participação de todos. Vocês podem interagir com a gente, tirar dúvida, perguntar, e será um prazer. Hoje nós vamos modelar a Thalita Pereira. Eu assisti alguns vídeos dela e eu achei bem interessante. Eu acho que o Pablo, ele sabe exatamente escolher as pessoas e sabe exatamente o porquê disso, né? Uhum. Falando da Thalita, ela tem 38 anos, ela faz em setembro 39. Ela é uma pastora da Igreja do Amor no Brasil. Ela nasceu em Recife, Pernambuco. Ela é casada também com o pastor Arthur Pereira. Ele é líder da Igreja Amor desde 2005. Ela tem 3 filhos e ela quer ter mais um filho ou então adotar. E uma primeira filha, ela perdeu essa primeira filha. Essa filha faleceu devido a defeitos de nascença. É uma história até interessante que nós vamos falar aqui. Ela foi convidada em diversos países para ministrar, incluindo igrejas americanas e europeias. Ela é autora de 2 livros e ela lançou o devocional 360 Dias para Amar, que engloba os campos da fé, do amor, da esperança, e isso com o seu marido. Então, cedo, né, ela teve que aprender a conciliar a vida profissional e a de estudante para conseguir liderar a sua igreja. Ela fez teologia, mas antes disso ela fez direito e sociologia. E ela conta que quando no dia da formatura dela, ela estava lá pegando o canudo e ela via todo mundo feliz, como é normal, e ela sentia uma tristeza dentro dela. E lá no meio da formatura, com o canudo na mão, ela fez uma oração. Então ela chegou a orar e nesse período ela inclusive já trabalhava no tribunal, ela já estava até concursada, ela no finalzinho da formação dela, ela passou e ela foi aceita. Então ela já estava trabalhando no tribunal. E ela questionou, será que eu vou advogar a minha vida inteira? Ela sentia algo dentro dela, porque de todo modo ela sentia que ela precisava ensinar, ela tinha isso com ela. E aí ela fez essa oração a Deus. E ela dizia, Deus, se esse canudo for para a sua glória, tudo bem. Então, ela acha que as pessoas, através da sua profissão, ela também, ela leva transformações, né? E aí, mas ela disse, mas se não for, eu vou aceitar da mesma forma. Então ela fez essa oração ali. E depois ela acabou fazendo, de fato, ela recebeu esse chamado e ela fez teologia.
E ela, segundo ela, né, a maior missão da vida dela é levar as pessoas a conhecerem o amor de Deus. E ela conta que ela conta sobre essa perda, né, da primeira filha dela, e a gente vai falar disso mais à frente. Falando de algumas frases que ela nos traz, ela diz o seguinte, que a esperança não é algo que esperamos sentir, é algo que decidimos ter. Aquela coisa que a gente sempre conversa, né, Francilene, sobre a gente viver de condições ou de decisões. E mesmo diante de tribulações, porque sempre estamos aqui também, não só para viver grandes momentos felizes e tudo mais, né? A gente está em um mundo de tribulações, você faz a sua escolha também. E ela diz isso. Ela disse que a esperança é algo que nós decidimos ter. E ela diz que Deus sabe qual é o seu propósito. Por isso, só Ele sabe qual o treinamento que você teria, que você precisa. E ela diz que no processo entre tentar agradar a todas as pessoas que conhecemos e atender às nossas próprias necessidades, nós nos perdemos de nós mesmos e da vontade de Deus. Porque quando nós não temos a nossa identidade ativada, nós temos essa necessidade de aprovação. E aí a gente se perde nessa tentativa de agradar as pessoas. Com isso, nós temos escolhas. Porque muitas vezes o sim que a gente dá ao outro é o não que a gente dá a nós mesmos. E nisso a gente acaba se perdendo. E ela fala que todas as pessoas ao seu redor também estão lutando para crescer, para romper e ser melhores a cada dia, mas eis o mais importante. Absolutamente pode abalar quem somos. E a nossa identidade, ela é imutável, assim como os nossos princípios. E ela numa entrevista dela, no podcast dela com um outro pastor, ela fala que as pessoas perguntam muito qual é a vontade de Deus para nós. E ela diz que muitas pessoas deixam de compreender a vontade de Deus para a nossa vida porque elas estão tão focadas em descobrir que elas não fazem o que Deus mandou fazer no agora. A vontade de Deus na nossa vida é como se fosse algo progressivo, ou seja, ele vai revelando pouco a pouco. Então, se Deus dissesse tudo para a gente, no começo da nossa trajetória, tudo que a gente ia viver, tudo que a gente ia passar e aonde ele iria nos levar, a gente não aguentaria. Então, de uma vez só, ele não vai revelar a nossa trajetória. E conhecer a vontade de Deus é obedecer o mandamento dele hoje, para o agora. E você vai, então, obedecendo, e a vontade dele vai se estabelecendo, sendo revelada para nós. E ela conta aí a história dessa filha que ela perdeu. Ela, após 3 meses internada, né, no sofrimento na UTI, ela diz, imagina, se Deus tivesse revelado que seria assim, ela ia dizer que não queria. E aí ela não seria usada para que outras pessoas fossem restauradas e curadas em seu sofrimento. Então, por isso, a vontade de Deus ela é progressiva. E aí a gente vai conhecendo o caminho dele para a gente. Então, a vontade, na verdade, de Deus já foi revelada. Mas a gente vai descobrindo no percurso. À medida que a gente vai sentindo no coração, porque outras coisas, as coisas vão cooperando para aquilo. Então, ao invés de buscar
qual a vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa buscar o Senhor. Então, nós nos aproximamos de Deus, né? Ou não nos aproximamos dele o suficiente para ouvir a voz dele, para receber o direcionamento dele. E exatamente por isso, muitas vezes, nós não ouvimos a vontade dele para a nossa vida, porque nós não nos aproximamos dele. É claro que, ao invés de querer muito saber a vontade de Deus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se aproximar dele. Então, são tantas vozes, de fato, tentando falar com a gente, e a gente vive num mundo e num meio muito barulhento, então a gente precisa aprender a buscar a voz certa, discernir a voz certa, para que a gente realmente tenha o entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Isso foi um pouquinho que eu achei muito interessante, porque a gente realmente fica insistindo em entender qual que é o nosso propósito. E a gente questiona isso. A gente sabe que precisa ativar a nossa identidade para clarificar o nosso propósito, mas a gente fica sempre se questionando qual é o nosso propósito, se a gente está no caminho. Só que a gente precisa ouvir o nosso coração, porque Deus fala através dele. Então, vou te passar a palavra para você trazer para a gente mais alguns ensinamentos, e aí depois a gente vai no nosso bate-bola. Como você falava aí, que Deus fala ao coração, né? Então o coração precisa estar livre para escutar a voz, porque são muitas vozes. E se nós não estiver com o coração livre de ódio, rancor, amargura, não conseguimos ouvir a verdadeira voz, que é a voz de Deus que nos fala, nos orienta. E uma das frases que eu achei interessante, que diz que Deus sempre potencializa aqueles que estão dispostos a servi-lo. E é justo isso. Qual é o meu propósito? O propósito você vai descobrindo no caminho. Então, Deus vai sempre potencializar aqueles que estão dispostos a servi-lo. Com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem, qual o seu talento que você pode usar para servir o outro. E Deus vai te potencializando. Porque nós temos muito o que contribuir com as pessoas. E aí, quando nós nos dispomos a servir o outro com aquilo que nós temos, com aquilo que nós sabemos e podemos, Deus vai nos potencializando. Porque é impossível ser uma pessoa sábia sem ser temente a Deus. E o temor ao Senhor, ao contrário do que as pessoas pensam, que é ter medo de Deus, medo, né? Deus, aquele está no céu com cetro de ferro que vai me castigar, de maneira alguma. O temor ao Senhor é um sentimento de profundo respeito por Ele. E quando vai se tendo esse temor a Deus, nós tornamos essa pessoa sábia. E é interessante toda a história dela, né? Quando ela fala que perdeu o pai, depois perdeu o padrasto, e aí foram várias percas nesse sentido. E ela tinha essa necessidade de descobrir quem era verdadeiramente o seu pai. Mas, de fato, Deus foi aparecendo na sua vida e ela viu que não ficou órfã, né? Porque Deus, ele se fez presente a partir daquilo que ela se propôs a servi-lo. Então, Deus foi se fazendo presente. E aí ela consegue descobrir a sua verdadeira identidade. Quero mandar uma boa noite para a Natália, uma grande amiga que entrou aí. Eu admiro você também, Natália. Você é uma grande potência e Deus tem te potencializado também naquilo que você serve, né? Ela é uma grande mulher aqui também. E porque quando nós não podemos nos ocupar em tentar ser o que todo mundo é, né? Porque se a gente for tentar ser o que todo mundo nós fracassamos em nós mesmos. E temos que ter sempre essa certeza que nós temos, como ela diz, você tem a assinatura de Deus em você. Você é a obra do Criador. E somos
chamados a governar nós mesmos, a buscar entender a nossa identidade, a identidade de filho amado. Nós não somos qualquer um, porque Deus não fez as pessoas em série, mas Ele fez as pessoas únicas, né? Cada um com o seu talento, com a sua forma de lidar com a vida, com a sua forma de lidar com as coisas, né? E ela diz uma frase que governar a si mesmo é controlar pensamentos, palavras, atitudes. E essa é uma chave da sabedoria, é uma chave de sabedoria. Porque a luta mais importante é vencer a si mesmo. É vencer a si mesmo, não querer vencer as coisas sem antes vencer a si mesmo, aquilo que quer te acomodar, aquilo que quer te paralisar. Então precisamos vencer a nós mesmos. E acreditar em si mesmo é viver conforme o poder de Deus em nós, porque o Senhor Ele tem colocado em nós a sua força. Nós sozinhos, nós não somos muita coisa, mas descobrir, acreditar no poder dele em nós, nos faz viver o extraordinário. Não o ser bom, mas viver o extraordinário, aquilo que Ele quer que vivemos. Porque o que nós estamos passando hoje, o que talvez você está passando, as pessoas, é uma fase, mas quando você se coloca à disposição para servir os outros, para servir a Deus através do outro, então Deus vai te potencializar e tudo isso que talvez você está vivendo, não é ainda, né? Não é nem a sombra do que há de vir. Porque o Senhor quer nos dar muito, mas precisa que a gente possa sair, se dispor, né? E assim como ela, né? Ela se coloca à disposição de transbordar, de dividir com os outros aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela experimentou em Deus, o que Deus foi fazendo. E não é que só aconteceu coisas boas, pelo contrário, foi desde o início, né? Percas, incertezas e Deus foi potencializando, foi dando a ela aquilo que a tornou quem ela é hoje, né? Alguém que pode abrir a boca e falar bem de Deus, das maravilhas que Ele fez. E então é isso. Porque governar a si mesmo é controlar pensamentos, palavras e atitude. Governar a si mesmo é assumir o seu papel, é saber que você é obra do Criador. Então, quando a gente sabe a nossa verdadeira identidade, quem nos fez, e quem nos fez, não tem uma canção que eu gosto dela, que diz: Deus não fabrica tijolos. Todo ser humano tem um dom especial. E Deus não carimba as pessoas, é na diferença que nós somos iguais. Então, saber que nós somos únicos, o princípio da individualidade, não do individualismo, né, que as pessoas não confundam, mas da individualidade. Eu sou um indivíduo único, né? Que Deus me fez com características únicas. Então, saber quem eu sou, qual é a minha identidade de filho. Então, isso não nos deixa parar diante dos obstáculos, diante das dificuldades que virão, porque virão muitas, virão. Então, diante das dificuldades, sempre lembrar quem eu sou, quem me fez, né? Para que eu estou nesse mundo? Qual é o meu propósito? Eu preciso sair, sair daqui, da inércia, né? Porque a inércia não é ficar parado, mas é andar, ficar ali num movimento, nem vai, nem vem, na mesmice sempre. Então é preciso realmente confiar naquele que nos fez, saber quem eu sou. Então, quando ela fala na fala dela, mostra que ela realmente sabe quem ela é e nos convida realmente também a todos os dias não esquecer de qual é a nossa origem, qual é a nossa identidade de filho. Então, acho que isso. Eu vou deixar um último pensamento dela para o final, né? E eu espero que essa modelagem também possa ajudar as pessoas a saberem quem elas são. Tem mais uma que eu anotei aqui, que diz assim, que o grande problema que faz com que nós rejeitemos a presente da nossa identidade é que nós nos definimos de acordo com o que nós fazemos, não com o que nós somos. Né? As pessoas costumam achar que elas são o que elas fazem, né? Eu sou professora, eu sou engenheiro, eu sou... Mas assim, quem nós somos, o que nós fazemos não define quem nós somos. E nós rejeitamos o presente da nossa identidade.
a nossa identidade é um presente que Deus nos deu, e nós rejeitamos porque nós achamos que nós somos aquilo que nós fazemos profissionalmente. E não, nós somos a imagem e semelhança de Deus, feitos para governar. Governar sobre nós mesmos, governar sobre o lugar onde nós estamos, não nos contaminar com as ofensas, com as injúrias, mas governar, governar. Quando nós sabemos quem nós somos, nós temos esse poder de governar sobre nossa vida e não deixar que o nosso interior se contamine com coisas que vai nos perturbar e impedir de ouvir a voz de Deus que nos fala através do coração. Então, acho que é isso, Deise. Se você quiser falar mais alguma coisa, no final eu falo mais uma frase das que eu gostei, né, das que eu anotei, sobre a modelagem. Então, isso aí. Você falando aí da identidade, assim como ela também, ela frisando sobre a nossa identidade, que é imutável, Deus realmente, como você já falou, nos criou a sua imagem e semelhança, e isso quer dizer que nós somos muito mais parecidos com o Criador do que com qualquer outro ser desse mundo. E ela, assim como Jesus, ela lembra que nós vamos ouvir as vozes dos aplausos e das críticas, mas a gente não deve se influenciar para ouvir a voz do propósito. Porque quando você vive dentro do propósito de Deus, todas as coisas em sua volta cooperarão para o seu próprio crescimento. Porque uma vida, de fato, sem propósito não tem sentido. E lá em Efésios já fala que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos quer dizer que está relacionado ao comportamento que deve ser seguido, que é ser justo, é saber dar a Deus o que é dele. E ele fala mais, e em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todos, para todo propósito debaixo do céu. E é isso que a gente tem que se conectar, buscar sabedoria para a gente ativar nossa identidade e não focar tanto em saber qual é a vontade de Deus. Antes disso, busque ao Senhor, se aproxime dele, crie um relacionamento com ele. E algumas orientações que a gente pode dar é ler o Evangelho, orar, ser obediente, amar uns aos outros como a nós mesmos. A gente deixa como mensagem e também reflexão, até mesmo para a gente se conectar com o alto, alguns exercícios, né, amores? Porque a gente não pode esperar que a vontade de Deus caia assim tão facilmente, sem que a gente busque, sem que a gente se aproxime dele e sem que a gente esteja na presença dele, ficando atento à voz do coração. E quando a gente fala com ele, quando a gente conversa com ele, a gente também tem que ter a sabedoria para ouvir, para a gente discernir que vozes são essas que estão ao nosso redor, porque a gente sempre vai estar em meio ao barulho. Embora dele seja mais calma, seja mais suave, a gente precisa, com essa conexão, com essa proximidade com ele, a gente vai ter mais sabedoria para discernir se essa voz é a certa, quando ela está alinhada com o nosso coração. E para isso a gente sabe que traz paz para a gente, meio diante de tanta confusão, a gente tem um comportamento diferente. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês, e vocês, com essa pílulazinha aqui, vocês também podem ficar motivados para buscarem mais, né, informações e conhecer mais as pessoas que a gente está aqui modelando, né? Então é isso, Francilene, eu deixo a mensagem final para você e agradeço a todos aqui a presença. Então, a última mensagem que eu quero dizer é que você faça o melhor e descanse, porque nada pode mudar a sua identidade de filho amado de Deus. Já diz Santo Agostinho, um santo da igreja, que ele diz, ame a Deus e faça o que quiser.
Então, quando nós amamos a Deus, nós somos livres. E aqui faça o melhor, fazer o melhor para a sua vida, melhor para os outros, o melhor que você pode distribuir daquilo que você tem, da sua essência. E aí descanse, porque nada pode mudar a sua identidade de filho amado de Deus. O que nós fazemos não faz com que Deus nos ame menos, nos que nós fazemos de ruim, não faz com que Deus nos ame menos, e o que nós fazemos de bom também não faz com que Ele nos ame mais. Porque o amor dele é imutável, o amor dele é para sempre, ele é todo amor, então ele vai sempre nos amar, e por isso é preciso nos achegar a ele, confiar nesse amor infinito, é preciso experimentar, provar e ver de como o Senhor é bom. E assim, então quando nós descobrimos a grandeza do amor de Deus, a nossa vida ganha um novo sentido. Com certeza ganha um novo sentido. E por isso eu convido você a valorizar a criação de Deus, que é você mesmo. Você mesmo é a criação de Deus. É a criação mais perfeita. Então fique todos na presença do Senhor, na presença de Deus. Se conecte a Ele, busque a Ele em todo tempo, em todo lugar, em qualquer momento da sua vida. Porque quando fala, entra no teu quarto, não é o quarto físico, mas entra para dentro de ti mesmo e busca. Porque Deus se deixa encontrar por aqueles que o procuram, por aqueles que o buscam. Então que você possa ter essa sintonia, essa harmonia, esse contato com Deus, essa conexão com Ele. E que ele se deixa encontrar. Então, fiquem todos na paz de Deus e até a próxima quinta-feira com mais uma modelagem. Espero contar sempre com a parceria Daisy e a gente vai seguindo adiante no nosso propósito, né? Sim. Porque o propósito da nossa vida é descobrir quem nós somos e ser bem-sucedido nisso. Então, descobrir quem a gente é e ser bem-sucedido, porque o Senhor já nos aprovou desde a fundação do mundo. Isso aí. Por fim, eu quero só lembrar que por mais que nós nos esforcemos, Deus sabe que somos imperfeitos, mas Ele sente o cheiro do nosso coração. Então, busque as características de um coração, porque Ele sabe que as características de um coração bom, de um coração leal, de um coração sensato, de um coração equilibrado, é o que importa. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau, Francilene. Tchau. Até.